Jesus Cristo se encarnou diante de Josué na época do Antigo Testamento e ainda era um príncipe. A passagem de Josué 5, do 13 ao 15, traz uma teofania e nos lembra a presença de Deus no meio do seu povo. No entanto, meus irmãos, muitos estudiosos debatem sobre a identidade desse personagem nesta cena de Josué. Na Bíblia de Jerusalém, nós temos o seguinte título: Prelúdio, Teofania, ou seja, manifestação divina. Encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não, mas sou chefe do exército de Javé e acabo de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou e disse-lhe: Que tem a dizer o meu senhor a seu servo? O chefe do exército de Javé respondeu a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim fez Josué. O príncipe do exército do Senhor se encontrou com Josué no momento crítico da história do povo de Israel, à beira da conquista da terra prometida. Os israelitas, sob a liderança de Josué, estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, após atravessarem o rio Jordão de maneira milagrosa. Eles tinham celebrado a Páscoa e comido pela primeira vez do produto daquela terra, e o maná tinha acabado. Esse momento representava o início da materialização das promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que seus descendentes possuiriam a terra de Canaã. O texto bíblico, meus irmãos, registra que quando Josué já estava próximo de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Josué então se aproximou do homem e perguntou de que lado da batalha ele estava. E foi aí que aquele homem respondeu que havia vindo na qualidade de comandante do exército do Senhor. Em seguida, Josué se prostrou diante dele e escutou que deveria tirar as sandálias de seus pés, porque o lugar em que estava era santo. Vários pontos devem ser levantados diante deste episódio misterioso. Primeiro ponto: o misterioso personagem se identifica como um homem. Segundo ponto: Josué pergunta a este homem se ele estava a favor dos israelitas ou a favor dos seus inimigos. E logo, esta pergunta perde o seu sentido, porque o homem diz que é comandante do exército do Senhor. Terceiro ponto: esta resposta nos mostra que este misterioso homem não veio tomar partido no sentido humano, mas demonstrar a soberania de Deus diante dos eventos que iriam acontecer. Quarto ponto: Josué se prostra diante deste homem misterioso. E o texto diz claramente que Josué o adora. Ou seja, Josué reconhece nesta figura o próprio Deus. E mais, lembrando a manifestação de Deus diante de Moisés, este homem misterioso diz que aquela terra é santa e que Josué deveria tirar as suas sandálias. Esta ordem do homem misterioso para que Josué tirasse as suas sandálias porque aquela terra era santa, nos lembra, nos indica, faz um paralelismo, faz uma conexão com a cena de Moisés na sarça ardente, o que confirma uma exclusiva manifestação divina. Alguns estudiosos dizem que poderia se tratar de um anjo enviado por Deus, mas justamente por causa deste paralelismo com a cena de Moisés na sarça ardente, podemos sim presumir que se trata de uma manifestação divina. Aliás,
quando o apóstolo João, lá em Apocalipse 19, se prostra diante de um anjo, este anjo o adverte, dizendo que ele só deveria adorar o Altíssimo, o próprio Deus. Se este príncipe do exército do Senhor fosse um anjo enviado por Deus, ele faria uma advertência a Josué, dizendo que ele não deveria adorá-lo, porque não se tratava do próprio Deus, mas de um anjo. Este detalhe também confirma que não temos aqui um ser angelical, mas sim, como diz o comentário da Bíblia de Jerusalém, uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Na Bíblia Ave Maria, o título que antecede tais versículos é simplesmente Visão de Josué, o que indica que Josué realmente presenciou uma manifestação divina e que o fato de que Deus se manifesta na figura de um comandante do exército celestial quer nos dizer que Deus, na sua providência, na sua vontade soberana, de forma exclusiva, somente ele, em outras palavras, está agindo na tomada da cidade de Jericó. Interessante é o comentário que está na Bíblia do Peregrino sobre este fato de que este homem misterioso insiste para que Josué tire as suas sandálias, porque tal terra era santa. A terra em que se encontram é terreno sagrado, é a terra do Senhor, que a entrega a seu povo. É como um santuário no qual devem entrar descalços. Será uma entrada litúrgica, mais que militar. Josué compreende, tira as sandálias por respeito à terra e adora seu Senhor presente. Na pessoa de Josué, todo o povo faz seu primeiro encontro na terra prometida com o Senhor. O próprio extenso comentário da Bíblia do Peregrino fala em uma espécie de anjo que é o próprio Senhor. Parece insinuar que esse príncipe do exército de Deus tem uma glória angelical, mas afirma que se trata de uma manifestação divina. E como a maioria dos estudiosos e teólogos confirma que tal passagem em Josué 5, do 13 ao 15, se trata de uma manifestação teofânica. Em poucas palavras, uma aparição física de Deus, mas precisamente uma aparição pré-encarnada de Cristo. Como sabemos que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus Filho, ele sempre existiu, ele é Deus, está acima do tempo e do espaço. Não podemos dizer aqui que se trata de uma encarnação de Jesus Cristo. Pode confundir um pouco as pessoas, mas precisamos entender o seguinte: Jesus Cristo é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. Quando Deus fala no Antigo Testamento, é Jesus que está falando. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se manifesta. E, portanto, é completamente desnecessário e errado dizer que Jesus se encarnou no Antigo Testamento. Quando Deus se manifesta no Antigo Testamento, seja diante de Moisés, seja diante de Josué, sabemos que é a própria Santíssima Trindade que se manifesta. A encarnação do Verbo de Deus, portanto, só se concretiza no Novo Testamento, no ventre da Virgem Maria, o que não impede que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, realize uma teofania ou mais teofanias durante a história do Antigo Testamento. E vocês, meus irmãos, o que acharam deste episódio curioso de Josué, capítulo 5? Deixem nos comentários.
a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.